E aí, galerinha do quinto ano, vamos iniciar nossa aula de hoje com a correção da nossa atividade que foi para casa na aula passada. Então, todos vão pegar aí o livro, vai abrir na página 189 e vamos fazer a correção sobre conteúdos de poliedros. A gente viu na aula passada o que era um poliedro, quais os componentes de um poliedro, que são arestas, vértices e faces, e agora a gente vai fazer a correção referente a esse conteúdo da aula passada. Então, o primeiro diz assim: qual forma lembra a figura do dado? O dado, ele lembra a forma geométrica de um cubo. Quantas faces, arestas e vértices tem a figura geométrica que lembra este dado? Então, um cubo, que é a figura geométrica, tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Lembrando que a palavra vértice tem um acento agudo no E. Então, o 2 tem: complete a tabela com as informações correspondentes. Aí a gente tem aí figuras geométricas, vamos nomear elas, depois dizer quantas vértices, quantas faces, quantas arestas e o polígono que forma essa face, né? Se ele é quadrado, se ele é retangular, se ele é triangular e assim por diante. Então, o primeiro desenho aí, vocês têm um cubo, tem 8 vértices, 6 faces, 12 arestas e é um polígono quadrado. Depois o outro desenho é um paralelepípedo, tem 8 vértices, 6 faces, 12 arestas e é um polígono retângulo. Lembrando que a palavra retângulo tem um acento circunflexo no lado tá. O próximo desenho é um prisma de base triangular. Vai escrever aí, ó, prisma de base triangular. O prisma de base triangular tem 6 vértices, 5 faces e 9 arestas. E é um triângulo e retângulo. Ao mesmo tempo, ele é um triângulo e retângulo. O próximo desenho e o último aí é um prisma de base pentagonal. Prisma de base pentagonal. Possui 10 vértices, 7 faces, 15 arestas e é um pentágono retângulo. Ele é um pentágono retângulo. Vamos aí para a página 190. Primeira gravura aí é uma pirâmide de base quadrada. Tem que escrever tudo isso, viu, gente? Pirâmide de base quadrada. A palavra pirâmide tem um acento circunflexo no A. Então, a pirâmide de base quadrada tem 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. E é um polígono, triângulo e quadrado. A outra figura é uma triângulo de base pentagonal. Pirâmide de base pentagonal. Não triângulo, pirâmide de base pentagonal. Tem 6 vértices, 6 faces e 10 arestas. É um triângulo pentágono. Lembrando que a palavra triângulo tem um acento circunflexo no A e a palavra pentágono tem um acento agudo no A do tá. Próxima figura é uma pirâmide de base triangular. Pirâmide de base triangular possui 12 vértices, 8 faces e 18 arestas. E é um polígono de face retângulo e hexágono. A palavra hexágono é escrito com H e com X. Quando a gente diz Sá, é um X, viu? Hexágono. Tem um acento agudo também no A do Sá, que no caso é XA, viu? Terceiro, observe os poliedros. Qual é o nome dos polígonos que formam suas faces? Escreva a quantidade de faces de cada polígono. Então, essa primeira gravura da letra A é retângulos e quadrados e tem 6 faces. Na letra B, a gente tem um triângulo e tem 4 faces. Na letra C, a gente tem triângulos e retângulos e tem 5 faces. Quarto, descubra quantas faces, quantas arestas e quantas vértices tem
esses poliedros? Na letra A, a gente vai escrever 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. A letra B, 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. Letra C, 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. E na letra D, 8 faces, 12 arestas e 6 vértices. Não esqueçam de colocar aí a data de hoje da correção. Logo após, todos vão pegar aí o livro de história. E vão abrir aí na página 316 do livro de história. Nessa página aí, a gente vai falar hoje sobre a questão da Mesopotâmia. Vamos aí. No Oriente Médio, hoje se localiza o Iraque, desenvolveu-se por volta de 3.500 a.C. a civilização da Mesopotâmia. A denominação Mesopotâmia para a região compreendida entre os rios Tigre e Eufrates foi dada pelos gregos e significa terra entre os rios. Então esse nome aí, Mesopotâmia, significa terra entre rios. Quem deu esse nome a esse lugar foi os gregos, né? Nesse slide aí, a Pro tá mostrando para vocês um mapa da Mesopotâmia de 3.500 a.C. Então aí vocês não têm como que é essa região agora, que é a região correspondente à Mesopotâmia, era a região que hoje é o Iraque. Mas esse mapa que vocês estão vendo aí no slide é referente a essa região, né? 3.500, por volta de 3.500 a.C. Vamos aí. Essa região, gente, tinha 2 rios de extrema importância, né? Esses rios eram os rios Tigre e Eufrates. Tanto que por ficar entre esses 2 rios, a Mesopotâmia, foi conhecida pelos gregos, né, como Mesopotâmia, que significa justamente isso, região entre rios. Então aí no mapa do lado vocês conseguem visualizar aqui, ó, a Mesopotâmia e aqui o rio Eufrates e o rio Tigre. Esses 2 rios, eles tinham períodos de cheia que iniciavam-se no mês de março, que era a época do gelo das montanhas da Armênia, né? Quando elas começavam a derreter, tinha um gelo lá na montanha da Armênia, quando ela começava a derreter, era justamente nesse período do mês de março, e o que acontecia? Acontecia um enchente, que era um aumento, né, do volume das águas que provocavam grandes inundações, principalmente no sul da Mesopotâmia. Quando as águas baixavam, muitas áreas se transformavam em pântanos. Os mesopotâmicos desenvolveram um complexo sistema hidráulico para dessecar os pântanos e armazenar água para os períodos da seca. A gente vai ver isso aqui, ó, nessa foto aí. Então, acontecia essa enchente no mês de março no rio, porque o gelo lá das montanhas da Armênia derretia. Quando eles derretiam, existia um acúmulo de água, né? Os rios ficavam com muito mais água, principalmente na região sul, acontecia grandes inundações, e quando essas águas baixavam, eles tinham aí uma região muito grande de pântano, transformava aquilo tudo num pântano, e que foi que os mesopotâmicos perceberam, foi que eles pensaram, para desenvolver um complexo sistema hidráulico para eles secarem, né, aqueles pântanos, e nesse processo de secagem dos pântanos, da drenagem dos pântanos, eles acabavam acumulando água para o período que tivesse seca. Essas medidas também contribuíam para quê?
para a construção de diques, de canais de irrigação, tanto que aí vocês estão percebendo, ó, canal de irrigação na imagem, que ajudava na questão da agricultura e do pastoreio. Então, quando eles desenvolveram esse processo, né, esse sistema hidráulico, com o intuito de drenar as águas dos pântanos que eram oriundos das enchentes que aconteciam pelos degelo das montanhas da Armênia, eles pensaram nesse processo que ao mesmo tempo que eles estavam drenando a água dos pântanos, secando aquela região, eles utilizavam essa água para armazenagem, para quando no período de seca eles poderiam utilizá-las através de canais de irrigação para tanto irrigar a agricultura como utilizar na questão dos animais para beber água. A região da Mesopotâmia estava menos isolada do que o Egito. Consequentemente, diferentes povos atravessavam ela e se instalavam como conquistadores. Por isso, nessa região, sucederam grandes impérios e sua história é marcada por inúmeras guerras. Então, eu trouxe aí nesse slide algumas civilizações, né, que fizeram parte da questão da região da Mesopotâmia. Elas eram menos isoladas, essa região era menos isolada do que o Egito, então elas atraíam muitos povos que vinham para aí, que vinham para essa região, com o sentido de se instalar e de conquistar. Então aí o primeiro povo aqui da imagem, aqui, civilização por volta de 3000 a.C., está falando dos sumérios, né? Os sumérios atribuíam a criação de um sistema de escrita denominada cuneiforme, usada pelos outros povos que dominaram a região. Então, cada uma dessas civilizações contribuiu de alguma forma, com alguma coisa, para o crescimento da Mesopotâmia. Então, essa primeira imagem, trata-se dos sumérios, que eram a primeira civilização a se instalar na Mesopotâmia, por volta de 3000 a.C. Essa civilização aqui deixou de contribuição a questão do desenvolvimento de um sistema de escrita chamada cuneiforme, que foi usado por outros povos para dominar essa região. Esse aqui do lado, né, que está ali 2500 a.C., trata-se dos arcádios. Era um povo vindo do deserto da Arábia que se estabeleceu no curso do meio dos rios. E esses aqui de baixo, né, que tem aí 2000 a.C., eram os arcádios, que foram denominados pelos amoritas, que fundaram o grande império conhecido como o primeiro império babilônico. Então aqui eram os amoritas, que fundaram o primeiro império babilônico. Aqui eram os arcádios. E esses aqui eram os sumérios, todos eles fizeram parte, né? Foram povos que chegaram, se estabeleceram na Mesopotâmia com o intuito de conquistar aquela região. Como era uma região que tinha um acesso mais livre do que a região do Egito, tinha aí uma vantagem na questão de atrair bem mais povos para essa região do que a questão do rio do Egito com seu rio Nilo. O que a gente vai fazer aí? Depois, né, da explicação aí, eu peguei uns tópicos mais importantes para explicar para vocês, mas vou pedir que vocês voltem no livro, façam a leitura da página 316 e 317. Por quê? Porque eu vou enviar, né, lá no grupo da escola, do WhatsApp, a atividade de história sobre esse conteúdo que vocês vão desenvolver. Então vão lá, vão copiar as perguntas no caderno e responder a partir dessas duas páginas, a página 316 e a página 317. Então, até a próxima aula, galera.